Como a vida começou? Como produtos químicos não vivos se transformaram em um sistema estruturado e orientado por informações, capaz de replicação, metabolismo e organização. Hoje, vamos embarcar em um mergulho profundo em uma das questões mais intrigantes e desconcertantes da ciência, a origem da vida. Apesar de décadas de pesquisa, nenhum processo natural conhecido conseguiu preencher a lacuna entre a química e a vida. Prepare-se para explorar esse mistério comigo. Nesta apresentação, vamos abordar uma das perguntas mais fundamentais da ciência: como a vida surgiu da matéria não viva? Há mais de um século, cientistas tentam decifrar esse enigma. Apesar de muitas hipóteses, um desafio central persiste. A vida é, em sua essência, um sistema movido a informações. Informações não surgem simplesmente da química sozinha. Baseada no raio-x da vida, volume I, esta jornada vai nos levar às complexidades desse mistério, preparando o terreno para entender os obstáculos científicos que enfrentamos ao investigar como a vida começou. O que é a vida? Antes de perguntarmos como a vida começou, precisamos responder: o que é a vida? O que diferencia um sistema vivo de uma simples coleção de moléculas inanimadas? De acordo com o físico Paul Davies, 10 propriedades-chave definem a vida. Armazenamento e processamento de informações. A vida depende de instruções codificadas, como DNA e RNA. Replicação e autorreprodução. Células vivas se duplicam, algo que reações químicas comuns não fazem. Metabolismo e uso de energia. A vida transforma energia em formas utilizáveis. Controle molecular seletivo. Regulação bioquímica precisa mantém tudo funcionando. Homeostase e estabilidade. A vida mantém equilíbrio interno, mesmo com mudanças externas. Auto-organização. Células se reparam e exibem comportamentos complexos. Química complexa baseada em carbono. Moléculas orgânicas intrincadas são a base da vida. Água como solvente, essencial para as reações bioquímicas. Compartimentalização celular. A vida se organiza em unidades funcionais. Adaptabilidade evolutiva. A vida se ajusta e responde a ambientes em mudança. Essas características mostram que a vida não é apenas um punhado de moléculas. Ela é um sistema organizado e orientado por informações. Então, a grande questão não é só de onde vieram as moléculas, mas como elas se uniram em um sistema coerente e funcional. A NASA define a vida como um sistema químico autossustentável capaz de passar por evolução darwiniana. Essa definição é prática para a astrobiologia e estudos sobre a origem da vida, pois foca na funcionalidade, não na química exata. Ela sugere que a vida precisa se sustentar, manter homeostase e evoluir ao longo das gerações. Mas isso levanta perguntas críticas. A vida é apenas um sistema químico, ou exige uma estrutura de processamento de informações? A evolução explica sozinha o surgimento de sistemas autorreplicantes? E os aspectos não materiais, como instruções codificadas? Embora essa definição ajude a identificar a vida, ela não revela como ela surgiu ou de onde veio sua informação. Se a vida é movida por instruções codificadas, será que pensar nela só como química é suficiente? O desafio da origem. Por mais de um século, cientistas tentam descobrir como a vida emergiu da matéria não viva. Apesar de avanços incríveis, uma lacuna enorme permanece. Nenhum experimento demonstrou um caminho claro, passo a passo, da química prebiótica até uma célula funcional e autorreplicante. Então, embora saibamos muito sobre química orgânica, ainda não temos um modelo funcional para o surgimento da vida. Talvez a vida tenha começado de um jeito simples. Eu não sei. Mas, se foi assim, por que até as células mais simples que conhecemos são incrivelmente complexas? O que mudou? Quanto mais fundo olhamos para dentro da célula, mais engenharia encontramos. As primeiras ideias. Em 1800, Charles Darwin imaginou a vida começando em um pequeno lago quente, onde produtos químicos se misturaram para formar criaturas simples. Na época, cientistas viam as células como bolhas simples. Soiler. Hoje sabemos que elas são absurdamente complexas. Em uma carta ao amigo J. D. O'Keefe, em 1871, Darwin escreveu: "Mas se, e ó, que grande se,
pudéssemos conceber em algum pequeno lago quente, com todos os tipos de amônia e sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade, etc., que um composto proteico fosse formado quimicamente, pronto para sofrer mudanças ainda mais complexas. Darwin evitou fazer mais declarações públicas sobre o tema, mas suas ideias lançaram as bases para tentativas de explicar a origem da vida com princípios históricos. No século XIX, muitos cientistas presumiam que a vida vinha de organismos extremamente simples e sem estrutura. Um nome importante nessa visão foi Ernest Haeckel. Em um artigo publicado na Nature em 1871, ele disse: os organismos independentes mais simples que conhecemos, os Monera, consistem, enquanto vivos, de nada mais que um simples citode, um pedaço de protoplasma sem estrutura, e ainda assim exibem todas as atividades vitais, nutrição, reprodução, irritabilidade, movimento. Se os primeiros cientistas esperavam simplicidade, mas todo organismo conhecido é complexo, de onde veio essa complexidade? A hipótese da sopa primordial. O primeiro grande avanço científico na investigação da origem da vida veio na década de 1920, com a hipótese da sopa primordial, proposta por Alexander Oparin e J. B. S. Haldane. Entre 1924 e 1929, Oparin sugeriu que a vida na Terra surgiu de compostos orgânicos simples, formados em uma atmosfera redutora e acumulados nos oceanos, uma sopa primordial onde a evolução química poderia gerar vida. A questão central é: mesmo que houvesse essa sopa de moléculas orgânicas, o que as transformou em um sistema organizado e autorreplicante? Essas ideias desencadearam experimentos fascinantes. Oparin afirmou: a origem da vida é um resultado natural da evolução da matéria. Haldane, por sua vez, sugeriu que moléculas orgânicas poderiam se formar nas condições primitivas da Terra, impulsionadas por luz ultravioleta e descargas elétricas. Isso marcou o início da investigação sistemática da biogênese, oferecendo uma estrutura testável que abriu caminho para experimentos como o de Miller-Urey em 1953. O experimento Miller-Urey. No início dos anos 1950, Stanley Miller, no laboratório de Harold Urey na Universidade de Chicago, conduziu o primeiro experimento desenhado para simular as reações químicas da Terra primitiva. Ele criou um oceano de água aquecido em um frasco, com vapor circulando por um aparelho. No topo, uma atmosfera de metano, CH4, amoníaco, NH3, hidrogênio, H2 e vapor d'água. Resultado? Os experimentos de Miller-Urey mostraram que aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, podiam se formar em condições simuladas da Terra primordial. Harold Urey, um gigante da química do século XX, ganhou o Nobel em 1934 por descobrir o deutério, mas também foi chave na pesquisa da biogênese. Stanley Miller, recém-formado em Berkeley, ouviu uma palestra de Urey em 1951 e ficou convencido. Anos depois, ele escreveu: o argumento de Urey me pareceu válido na hora. Após o seminário, alguém mencionou que Oparin já havia discutido a síntese de compostos orgânicos em uma atmosfera redutora, mas ninguém tinha testado isso antes. Miller usou eletricidade nos gases básicos, BAM, produziu aminoácidos. Um marco na ciência. Mas a dúvida persiste: se criar aminoácidos foi fácil, por que nenhum experimento foi além disso para formar os sistemas moleculares necessários à vida? Uma suposição crucial era que a atmosfera primitiva da Terra fosse redutora, rica em metano, amoníaco e hidrogênio. Faz sentido, uma atmosfera assim seria quimicamente ativa, ideal para formar moléculas orgânicas. Mas será que isso é verdade? Miller, em 1998, disse: mostramos que, sem uma atmosfera redutora, você não terá os compostos orgânicos necessários à vida. Se não foram feitos na Terra, vieram de cometas ou meteoritos. Mas, na minha opinião, isso seria insuficiente. Então, se a atmosfera não era redutora, como a biogênese aconteceu? E aqui está o problema: ainda não sabemos como era a atmosfera primitiva da Terra. Com tantas teorias e especulações, fica a pergunta: se nem sabemos como era a Terra antiga, como podemos afirmar que entendemos o início da vida? O papel do DNA.
Em 1953, Francis Crick e James Watson revelaram a estrutura da dupla hélice do DNA, um dos maiores avanços da história da ciência. Isso mostrou que a vida é química, sim, mas também é governada por informação, algo que vai além do materialismo puro. Se a informação é essencial à vida, e sempre vem de uma inteligência, o que isso sugere sobre as origens da vida? Em 1962, Crick e Watson ganharam o Nobel de Fisiologia ou Medicina, junto com Maurice Wilkins, por mostrarem como a informação genética é armazenada e replicada. Se o DNA é o manual da vida, quem escreveu esse roteiro? No livro de 1981, Life Itself, Its Origin in Nature, Crick escreveu algo surpreendente na página 88. Um homem honesto, com todo o conhecimento que temos hoje, diria que a origem da vida parece quase um milagre. Tantas são as condições que precisariam ser atendidas. Mas logo em seguida, ele adiciona: isso não significa que há razões para acreditar que ela não poderia ter começado na Terra por reações químicas comuns e razoáveis. Isso reflete sua fé no naturalismo, apesar da improbabilidade que ele mesmo admitiu, mais filosofia que ciência. Se até Crick achava a origem da vida quase um milagre, quão sólida é a explicação naturalista? Em 2003, aos 86 anos, Crick disse ao Washington Post: a hipótese de Deus está bastante desacreditada. Ele admitiu que sua rejeição à religião o motivou desde o início. Entrei na ciência por razões religiosas. Queria explicar o que separa vivos de não vivos e a consciência. Se um gênio como ele rejeitou o sobrenatural por princípio, o debate sobre a origem da vida é mesmo imparcial? A vida é informação. Em um vídeo de 2022, As Origens da Vida, Paul Davies e Jeremy England, Paul Davies diz aos 15 minutos e 30 segundos. But let's talk about life first of all, and whether we can even define that. What are some of the, and we'll just be brief here, but what are some of the key aspects of what you would, Paul, see as defining something as having life, as being a living thing? Yes, of course, this could be a very long conversation. It's notoriously hard to define life, and part of the reason for that is we only have one sample of it. If we could find just one other sample of life, we would be able to separate the essential features from the incidental features. Now, a few things are, of course, in all the textbooks, like reproduction, for example, and metabolism and so on. But I like to boil it down at the end of the day to what I prefer to call hardware and software. That life is complex chemistry, of course. I'm sure we'll be talking about that. So we have a complex physical system, far from equilibrium. We can't avoid getting into that. And that does sort of surprising things, has an element of unpredictability to it. And all that is true of many systems we wouldn't normally think of as being living, like hurricane, for example. But the key feature of life is that it's not just hardware, it's software as well. It is full of information processing, storing and replicating systems. So it's information managed, if you like, complexity. And it's putting that hardware and software together that, for me, is the real challenge of explaining the origin of life. O que separa uma célula viva de uma mistura aleatória de químicos? A resposta: informação. A vida vai além da química. Uma célula não é só moléculas, é um sistema guiado por instruções codificadas no DNA. A vida depende de sequências genéticas que funcionam como um programa, dirigindo as funções celulares. Então, de onde veio essa informação nas primeiras células? Se a química sozinha não cria informação funcional, qual é a verdadeira origem do sistema de instruções da vida? O que torna o DNA único? Diferente de qualquer outra molécula, ele é hardware e software ao mesmo tempo, um sistema duplo essencial à vida. Se todo sistema baseado em informação que conhecemos precisa de um designer, por que o DNA seria exceção? But if our genomes, if our genetic background has all the information which has led to us being what we are today, and that will obviously extrapolate as we go forward, then it does beg the question, doesn't it? Where does the original information come from? Yes, it does, and as far as a biologist is concerned, we're talking about the original information coming at the origin of life, and that's something which biologists
and chemists and physicists can deal with. But you've gone right back to the origin of the universe, to the Big Bang, which is another matter entirely, and which is not really relevant to the biological question of what happens once biology gets started, which is the origin of genetics, actually. It's the origin of the information which is passed from generation to generation, from living creature to living creature. That started maybe 3.8, maybe 4 billion years ago. The universe started more like 13.8 billion years ago, which is a much longer time ago, and which is a totally different question, nothing to do with biology. But doesn't code have to have a coder? No, of course it doesn't. Code arises spontaneously at the origin of life, something very, very simple, probably, at the origin of life, which was not genetic, not DNA at least. It would have been some kind of genetics, some kind of coding, which would be a self-replicating molecule. Once you get a self-replicating molecule, then you have the possibility of mutation, which is the mistake in coding. But where does that come from? You were about to say something? Yeah, where does it come from? It comes from a random accident in chemistry at sometime around 3.8 to 4 billion years ago. Confrontado por Piers Morgan, Richard Dawkins disse que a origem foi obra de acidentes aleatórios. Mas a aleatoriedade não é boa em codificar. Ela gera ruído sem sentido. Mesmo que algo aleatório seja compilado, é improvável que resulte em software útil. Escrever código funcional é difícil até para programadores experientes, que usam lógica, não acaso. Se a aleatoriedade não explica o código da vida, o que explica? Às vezes, ateus apelam para o que chamamos de fantasia das lacunas, negam evidências e lógica que apontam para algo maior, substituindo-as por cenários imaginários que parecem científicos, mas não refletem a realidade. Como John Lennox disse, that nonsense remains nonsense even if scientists are talking it. O absurdo segue sendo absurdo, mesmo vindo de cientistas famosos. A ciência vive de razão, lógica e evidências. Mas o que acontece quando até gênios extrapolam além dos fatos? A hipótese das fontes hidrotermais. Outra ideia importante é a hipótese das fontes hidrotermais. Em 1977, cientistas descobriram fontes no fundo do oceano, sustentando ecossistemas em condições extremas, sem luz solar. Isso sugeriu que esses locais, ricos em energia e minerais, poderiam ser o berço da vida. Mas Stanley Miller jogou um balde de água fria nisso. Fontes subaquáticas não produzem compostos orgânicos, elas os decompõem. Será que essa teoria segura a água? O mundo do RNA. A hipótese do mundo do RNA, sugerida na década de 1960 por Calvoese, Francis Crick e Leslie Orgel, propõe que o RNA, capaz de armazenar informação e catalisar reações, foi a primeira molécula autorreplicante, um passo antes da vida baseada em DNA e proteínas. Em 1986, Walter Gilbert, Nobel de Química em 1980, reforçou isso em Origem da Vida, o mundo do RNA. O RNA é um multitarefa genial. Mas há um problema: formar RNA naturalmente, nas condições da Terra primitiva, é um desafio imenso. Se o RNA não se forma ou funciona sozinho sem proteínas, isso explica mesmo a origem da vida? Metabolismo primeiro. Uma rival do mundo do RNA é a hipótese do metabolismo primeiro, proposta nos anos 1970. Ela sugere que ciclos metabólicos surgiram antes das moléculas genéticas. Mas Leslie Orgel criticou a implausibilidade dos ciclos metabólicos na Terra pré-biótica. Não há evidência convincente de que todas as etapas catalíticas necessárias ocorreriam rápido o suficiente. Sem catalisadores específicos, essa ideia não decola. Será que o metabolismo sozinho dá conta do recado? Luca e Fussa. Conheça o Luca, último ancestral comum universal, o bisavô de toda a vida atual. Não a primeira vida, mas a raiz da nossa árvore genealógica, com DNA, proteínas e membrana. Calvoese, que descobriu as archaia, propôs o conceito nos anos 1970 usando o RNA ribossômico. Já o Fussa, o primeiro ancestral comum universal, seria ainda mais antigo, talvez mais simples, pré-DNA.
Será que o Fuchs explica o amanhecer da vida? Voese, porém, admitiu, não há uma imagem clara do ancestral universal, os dados são conflitantes. Por mais de um século, a árvore da vida foi vista como um padrão simples, ramificando-se até o Luca. Mas a pesquisa moderna, como o artigo de Ford do Litro em 2000, Desenraizando a Árvore da Vida, bagunçou tudo. Ele escreveu, nunca houve uma única célula que pudesse ser chamada de Luca. Era um conglomerado diverso de células primitivas. Se a árvore está quebrada, qual é a verdadeira história? Protocélulas e fontes terrestres. Na década de 2000, cientistas criaram protocélulas sintéticas, estruturas simples parecidas com células, para estudar o surgimento da vida. Membranas lipídicas, metabolismo e material genético podem se auto-organizar. Mas há um porém, essas membranas são frágeis, quebrando com calor, estresse ou mudanças químicas. Se as protocélulas não sobrevivem à Terra primitiva, como elas dariam o pontapé inicial na vida? Em terra, fontes vulcânicas ou piscinas quentes fervilham de energia e químicos. Seriam esses os caldeirões da vida? O problema, altas temperaturas destroem ácidos nucleicos, proteínas e lipídios mais rápido do que os formam. Se as fontes termais desmontam moléculas complexas tão rápido, como poderiam ser o berço da vida? Nossa curta jornada revelou um enigma persistente, de sopas primordiais a fontes vulcânicas. Nenhum processo natural ainda preenche a lacuna da química aos sistemas orientados por informações da vida. Nós exploramos a poça quente de Darwin, os aminoácidos de Miller, o potencial do RNA e as raízes do Luca, mas cada hipótese tropeça na complexidade, estabilidade ou na questão da fonte e origem de informação biológica. O calor pode criar vida se destruir suas partes? Este paradoxo entre tantos outros também permanece sem resposta, ecoando a questão mais ampla. Se a química sozinha e mecanismos não guiados aleatórios não conseguem, que força ou mecanismo acendeu a centelha da vida? Se quiser aprender mais, e se aprofundar mais nestes assuntos, aconselho ler o livro Raio-X da Vida, volume I, da Química Prebiótica às Células, disponível na Amazon. O primeiro volume de uma trilogia com quase 2.000 páginas transforma nossa compreensão das origens químicas da vida através de uma profundidade de análise e rigor quantitativo sem precedentes. O volume 1 estabelece 3 áreas principais de investigação. 1. Restrições da química pré-biótica. Estabelece barreiras termodinâmicas e cinéticas específicas que impedem a formação espontânea de blocos de construção biológicos. Demonstra limitações fundamentais nos modelos atuais de síntese pré-biótica. Introduz novos frameworks matemáticos para avaliar redes de reação sob condições primitivas da Terra. Obrigado por assistir este episódio. Se gostou do vídeo, por favor dê um like, e assine este canal. Até a próxima! Descreveu o código, uma poça de lama, um caldo cósmico com raio que chama. Aminoácidos dançaram, e olha só que legal, surgiu uma célula com jeitinho sensual. Mas peraí, segura o rojão, meu irmão, quem fez o manual pra essa criação? Sem tutorial do YouTube, sem passo a passo, sorte cega, isso é papo ateu pra laço. Quem escreveu o código, quem ligou o botão, não foi acidente no meio do trovão. O DNA é sinfonia, não dá pra negar. Deus é o designer, eu vou logo gritar. Sem sopa, sem zap, sem macaco a pular, o chefão lá em cima veio pra criar. Grite Deus das lacunas, que drama, que exagero. Como se eu tapasse buraco com super-herói ligeiro. Foi sem querer, exige fé de montão. Bilhões de dados rolando e você ganha o pão. A evolução explica só depois do start. Mas o primeiro faísca é só vibe no iPad. Cobras falantes, burro a prosear. Prefiro isso a um caos que não sabe rimar. Falta prova de Deus, dizem com cara de sabidão. Mas olha o espelho, amigo, essa máquina é um canhão. É mágica divina,
Olha a célula, teu é obra-prima, não pizza. Quem escreveu o código, quem deu o play, não foi um raio perdido no meio do vai e vem, né? O DNA é um livro assinado no céu. Deus é o autor e eu bato o martelo fiel. Sem sopa primordial, sem acaso a rolar. O Criador falou luz e a vida veio dançar.